E aí, pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal Pouco Tempo. Hoje eu vou falar sobre este livro, uma indicação aqui de leitura para vocês. O título do livro é O Senhor da Guerra, da Arrogância e dos Planos. Existe uma esperança de vitória em meio ao caos que vivemos. Este livro foi escrito por Pércio Coutinho Pereira. E eu gostaria de falar sobre este livro que eu li essa semana e que eu acredito que vale muito a pena você adquirir também. Mas antes de começar a falar sobre o livro, queria falar sobre o autor. Pércio, ele é pai, crente, pastor, missionário, avô. Ele é uma bênção. Tive a oportunidade de conhecê-lo quando eu estudei no Instituto Bíblico Peniel em 2010. E quando eu cheguei naquele seminário, eu já gostava muito de ler. Eu tive um grande exemplo dentro da minha casa, meu pai. Meu pai, ele sempre teve a costume de ler, de estudar. Então eu acabei, na observação, aprendendo a ter esse gosto também. Mas lá nesse instituto, nas aulas de Pércio, ele sempre falava alguns livros que ele leu, né? Então ele trazia citações para a aula. E aí eu aprendi a fazer o seguinte: quando ele falava algum livro, eu então anotava o nome do livro e procurava na biblioteca. Naquela época não tinha internet assim tão fácil, mas lá nós tínhamos, né? Tem ainda uma boa biblioteca. Então eu ia e lia os livros que ele falava a respeito, né? E aí eu tive a oportunidade de ter conhecimento de vários autores e livros muito bons através das aulas dele. E ele é uma bênção. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, porque ele tem podcast, tem o canal da igreja dele, e aí você pode ter acesso a muita coisa boa, muito material bom. E vou deixar também um link para você conseguir adquirir este livro. Tem na Amazon. Quem tem o Kindle dá para ler de graça. E quem não tiver, quiser físico assim, tem também como você adquirir. O preço tá bem bacana, bem em conta. Poderia até ser mais caro, porque vale a pena ser mais caro. Mas você pode adquirir, você pode utilizar tudo isso que esse irmão tem feito. E ele não sabe, mas ele foi assim um incentivador para eu fazer um canal no YouTube. Porque uma vez eu fui lá em Peniel, depois de formada já, há poucos anos atrás. E aí, ele falando em um determinado momento, ele disse que nós, crentes cristãos, podemos aproveitar as facilidades da tecnologia e propagarmos o evangelho no podcast, no Spotify, né? No YouTube, no Instagram, no WhatsApp. Então as redes que nós temos, nós podemos utilizar para propagarmos a palavra de Deus, né? E aí ele escreveu esse livro e ele tem esse canal lá no Spotify e tudo mais. Então assim, no YouTube também, a sua igreja. Então ele disse, né? Nós podemos utilizar todos esses recursos para propagação, para a mensagem mesmo ser transmitida. E aí me incentivou muito a fazer este canal no YouTube, falando da palavra de Deus e trazendo aí várias coisas relacionadas a isso, né? Então, fica a minha gratidão a ele. E aí, semana passada eu recebi esse livro e eu li assim praticamente em 2 sentadas. Eu gostei da leitura. É um livro que não é tão grande, dá pra você ler aí com mais calma do que eu, só que eu rapidamente devorei o livro. E eu achei um livro muito bom, porque esse livro aqui, ele nos alerta para o Senhor da guerra, que está guerreando contra nós, guerreando contra a nossa vida. Então eu acho que serviu de alerta, né? Porque nós muitas vezes vivemos como se a gente estivesse meio anestesiado. Isso é um perigo. Não levando em conta que há uma guerra sendo travada e que nós podemos ser enganados e manipulados. E eu não vou falar tudo do livro, óbvio, porque eu quero que você compre o livro, mas eu quero estimular você a adquirir esse livro, estimular você a ler este livro, para tentar, de alguma forma, nós fugirmos
dessa cortina de fumaça que o inimigo levanta, de achar que tá tudo bem, que a vida é assim mesmo, ou então não levarmos em conta as decisões que nós tomamos, os planos que nós fazemos, as posturas que nós temos na vida. Porque muitas vezes o cristão esquece de que nós estamos numa guerra. E o fato de ser manipulado é uma questão muito interessante. Porque quem é que quer ser manipulado? Né? Fala sério, fala a verdade. Ser manipulado é algo terrível. E o diabo, ele pode sim manipular o cristão. Porque o cristão, ele é cristão, mas ele continua sendo pecador. Então há desejos no nosso coração enganosos. E o diabo se aproveita disso para nos afastar dos caminhos de Deus, para nos conduzir a uma vida de escravidão, né? Nós somos livres, mas de repente nós mesmos podemos colocar correntes nos nossos pés e nos nossos braços, nos impedindo de avançarmos, de conhecermos a palavra de Deus, de vivermos a liberdade em Cristo por conta desse aprisionamento. E aí eu queria só falar uns trechinhos aqui. Por exemplo, ele fala assim: o senhor da guerra é ajudado pelos nossos prazeres carnais. O senhor da arrogância é ajudado pelo próprio diabo. O senhor dos planos é ajudado pelo arrogante. Então veja que há mecanismos e ajudas, né, que o próprio inimigo traz, porque ele que é esse senhor da guerra. Existe um senhor da guerra que está lhe manipulando. Essa frase eu achei bem forte, bem impactante, porque a gente não quer ser manipulado, mas o diabo, ele quer nos manipular. Pense nesse momento, por exemplo, ele traz, né, qual é o desejo do seu coração? O que faz seu coração palpitar mais forte? Qual é o objetivo da sua vida que eu faria até mesmo brigar? O Senhor da guerra sabe dos seus desejos. Ele vai manipular os seus desejos para causar uma guerra contra os seus semelhantes. E aí, esse livro, ele é baseado, assim, no capítulo 4 do livro de Tiago. Você sabe que Tiago é uma carta, assim, muito dinâmica, muito prática, e Tiago traz coisas, assim, potentes. E aí, Pécio teve essa sabedoria de transmitir de uma forma bem palatável, de uma forma robusta teologicamente, mas de fácil compreensão para nós entendermos a palavra de Deus e entendermos essa guerra, né? De onde vêm as guerras? Daí que começa, né, essa ideia desse livro aqui praticamente. E aí eu quero ler outra parte aqui que diz assim: sim, há muitos senhores que tentam controlar nossa vida e isso é mal. Em Tiago, capítulo 4, estamos estudando sobre 3 senhores: o senhor da guerra, o senhor da arrogância e o senhor dos planos. De fato, é um senhor apenas, o diabo. Ele se apresenta como vários senhores da vida das pessoas. Ele até mesmo se apresenta como anjo de luz quando lhe é conveniente. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, 2 Coríntios 11, versículo 14. Então, Pécio, assim, de uma forma brilhante, ele vai falar, baseado no capítulo 4, sobre esses senhores, que é o próprio diabo, e que tenta manipular os nossos desejos, a nossa vida, para nós vivermos agora não conforme Deus, mas conforme o diabo. E isso é perigoso, porque nós podemos facilmente começarmos a copiar, a imitar Satanás. Satanás, ele é arrogante. Lembra? Ele tentou tomar o trono de Deus. Ele quis, né? Nem conseguiu a tentativa, que ele já foi logo expulso. Mas no coração dele havia essa arrogância. E ele usa isso contra nós. Ele quer que nós sejamos a imagem e semelhança dele. Ele quer que nós o copiemos, sendo arrogantes, desejando coisas contrárias à vontade de Deus. O diabo deseja que a gente viva como ele, mentiroso. Lembra que em João capítulo 8, Jesus fala que para algumas pessoas que elas eram filhas do diabo porque ele é mentiroso e homicida? Muitas vezes nós usamos a nossa língua como o diabo usa a língua dele. Outra coisa, falar mal de pessoas, a maledicência, o engano, a mentira, tudo são práticas comuns e normais de Satanás. E ele quer o diabo, né, quer nos tornar semelhantes a ele. Como isso reflete em nós?
como Satanás nos manipula quanto aos planos é simples. Ele coloca dentro do nosso coração uma ansiedade sobre a vida. Aí o último capítulo ele vai falar sobre os planos, né? Esse livro aqui é dividido em 3 capítulos. Deixa eu abrir aqui para falar para vocês. O primeiro é o Senhor da Guerra, o segundo é o Senhor da Arrogância e o último é o Senhor dos Planos. Fazer planos é bom, é importante, mas o diabo pode usar sempre, né? Ele faz isso, usa uma coisa boa, necessária, e ele transforma isso em algo que se torna uma opressão, né? A pessoa fica presa em ansiedade, em insatisfação, em guerra com seus familiares, quando seus planos são frustrados. Então, assim, um livro, tentar parar de falar para não falar todo ele, um livro que vale a pena porque nos ajuda justamente a isso, a compreendermos as artimanhas do diabo e a vermos na palavra de Deus, porque esse livro aqui ele é cheio da palavra de Deus, de como a palavra de Deus nos salva, nos liberta, nos dá esperança de que a gente não precisa viver segundo o que o diabo quer. A gente não precisa viver segundo o Senhor da guerra, o Senhor da arrogância, o Senhor dos planos, aí no caso o diabo. A Bíblia, ela nos dá esperança. A palavra de Deus nos dá saídas, nos dá a verdadeira liberdade. Então, vale a pena adquirir livros como esse, de vida cristã, que nos ajudam nessas dinâmicas que acontecem no nosso coração e que você e eu podemos viver aí sem ter essa percepção clara. Então, adquira o livro. Vou deixar link aqui na descrição desse vídeo do canal lá dele no Spotify, o canal da igreja dele no YouTube e o link para você adquirir este livro que vale muito a pena, tá bom? Então é isso, obrigado por você me acompanhar até aqui. Se inscreva neste canal, tá bom? Deixa like, compartilha, tudo isso fortalece muito o canal. Quando você dá like, o YouTube entende que esse vídeo é interessante e ele manda para mais pessoas. Então me ajude aí nessa caminhada que eu vou gostar demais, viu? Deus abençoe sua vida e até a próxima.